Olá! Nesta videoaula, vamos apresentar um conceito muito utilizado em diversos tipos de aplicações. A partir do tratamento de uma interrupção associada a eventos, como, por exemplo, o estouro de um temporizador, é possível criar aplicações que gerenciem tarefas em intervalos de tempo específicos, como, por exemplo, em um dispositivo de data logger, que faz a leitura de um sinal de entrada em intervalos regulares de tempo. Esse conceito é muito utilizado, por exemplo, em sistemas operacionais de tempo real, ou RTOS, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Aqui nessa videoaula, nós vamos apresentar o timer TIM3, com o objetivo aí de gerar uma interrupção com tempo programável. Para indicar a execução da rotina de interrupção, nós vamos programar aí uma sequência de acionamentos para um LED D2. Assim, toda vez que o contador de timer TIM3 alcançar o seu valor limite, a rotina de interrupção será automaticamente executada e o chaveamento do LED D1 será momentaneamente congelado. Além disso, será possível aí desligar a interrupção desse timer 3 a qualquer instante da aplicação, bastando para isso pressionar a nossa chave tátil S1. Vamos lá! Então, muito bem, de volta aí à nossa IDE, né? Vamos abrir mais uma vez o nosso editor gráfico e fazer as modificações necessárias aí para a gente estar rodando esse nosso exemplo. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, já de cara, nós vamos desabilitar os pinos PA6 e PA9, que já não vamos utilizar mais nesse exemplo. Então, vamos lá ao nosso pino PA9, Reset State, e também o nosso pino PA6. Legal, vamos configurar aí os pinos PB0 e PB3 como saídas digitais aí para acionamento dos nossos dois LEDs nessa aplicação. Então, vamos lá, o nosso PB0, GPIO Output, o nosso PB3 também como GPIO Output. Vou abrir um pouco mais aqui. Legal. Vamos então agora configurar aí o nosso pino PB1 como GPIO Input, que é o cara que está associado lá à nossa chave S1, GPIO Input. Então, vamos aqui às configurações GPIO. Vamos lá. PB0, então, a gente vai configurar esse cara da seguinte forma. Vamos também já rotular esse cara. Nós vamos colocar ele como saída padrão em nível baixo, output push-pull, numa velocidade de chaveamento aí baixa, e vamos rotular esse cara de Dout underline LED 1. Excelente. O nosso botão, que vai estar associado ao PB1, ele é do tipo entrada. A gente vai colocar um resistor de pull-up, né? Como a gente já explicou anteriormente, o nosso circuito, né? Ele chaveia para o GND, então nós vamos colocar um pull-up e vamos configurar aqui o nome, um rótulo, que vai ser no caso DIN, botão 1, para o nosso push button associado aí ao pino PB1. E para o PB3, que é a nossa saída digital, nós vamos aqui dar um nome de Dout LED 2. Excelente. Então, rotulamos aí as nossas entradas e saídas necessárias para esse exercício. Bom, vamos então agora configurar aí o nosso timer 3 para a gente poder fazer essa geração das nossas interrupções programáveis aí de tempo. Então, nosso timer 3, nós venhamos aqui, timer 3. Legal. Vamos abrir aqui um pouquinho. Vamos configurar esse cara então da seguinte forma. O Slave Mode agora vai ser desabilitado. A gente não está utilizando mais para PWM Input Mode. O clock interno, como nós não vamos usar canais, nenhum dos canais aqui, só para uma contagem interna e geração de interrupções, todo mundo desabilitado aqui. Perfeito. Agora no Counter Settings, eu vou ajustar um fator de pré-escala bem grande aqui. Vou colocar aqui 35.999, que é o 36.000 aí, para a gente poder ir trabalhar aí com períodos de tempo mais longos aí na nossa aplicação de timer. Outra coisa também que eu vou ajustar, esse cara que a gente tinha colocado 65.000 para atender a nossa aplicação de PWM Input, né?
Eu vou colocar ele em 0, porque a partir de agora, lá na aplicação, que você, desenvolvedor, vai dizer o quanto que você quer ir de tempo para o nosso timer de período. Vamos começar com ele em 0. Sem divisão, interna, desabilitar aqui Automatic Preload, desabilitar Reset. É isso aí, basicamente essa configuração. Que mais? Precisamos configurar a interrupção. Excelente. Está habilitada, já do exemplo anterior que a gente tinha feito, e vamos manter aqui no nível 1 a nossa Preemption Priority da nossa interrupção. Ok, perfeito, podemos salvar. Yes, e vamos lá para o projeto para a gente poder estar aí fazendo essa aplicação. Bom, feito isso, mais uma vez, pasta de agora exemplo 10. Vamos copiar o código. Copiar ele. E vamos colar no nosso arquivo main.c. Legal. Vamos agora dar uma explicada aqui, a gente tentar entender aí o nosso funcionamento. Vamos lá. O que a gente tem aqui, então? Eu mantive aqui as rotinas de delay e de capture input aqui no arquivo.h, porém, a gente sabe que aqui nesse exemplo não vai ser mais necessário aqui utilizar essa função capture input. Mas está lá a biblioteca por enquanto. Você poderia deletar ela aqui se você não for utilizar. Tá. O que mais que a gente tem aqui? Tudo muito similar, né? A inicialização do timer 3, GPIO. O timer 1 não está inicializando mais. Nós não estamos utilizando aqui a função de PWM, né? A gente desabilitou na nossa ferramenta gráfica. Inicialização das ROL, inicialização aqui do System Clock, inicialização dos GPIOs, inicialização do Timer 3. Aqui bem interessante, né? A parte de inicialização do GPIO. Agora a gente tem que lembrar, se a gente abrir aqui o nosso arquivo main.h, ele criou o rótulo para o LED 1, que vai ser o pino PB0, para o botão 1, que vai ser o pino PB1, e para o LED 2, que vai ser o pino PB3. Então, aquela estrutura que a gente explicou das nossas bibliotecas ROL. Não custa lembrar. Inicializamos, então, aqui as interrupções. A gente pode ver aqui, ROL, Timer, Base Start Interrupt. Diferentemente da videoaula anterior, que nós inicializamos a interrupção para o modo PWM Input, aqui nós não estamos utilizando o modo PWM Input. Nós estamos utilizando apenas as interrupções para o controle interno do nosso timer, para a base interna do nosso timer. Então, nós temos aqui dentro da nossa API ROL funções específicas para se trabalhar com a base do temporizador e não para acionamento de saídas ou leitura de entradas como a gente utilizou nos modos PWM e também no modo Input Capture, lá no nosso PWM Input. Excelente. Então, nosso timer 3. A gente dá um atrasozinho para estabilidade aqui e dentro do nosso loop principal, muito simples. Olha o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos gerando um atraso de 1 segundo e estamos fazendo um toggle no LED 1 da nossa placa. Tá? Portanto, a cada 1 segundo, esse LED 1 ele vai acender ou apagar, acender ou apagar, de 1 em 1 segundo. Só para a gente visualizar o funcionamento aqui do nosso loop principal. Perfeito. Nós colocamos também aqui a leitura do pino PB1, que é o nosso botão, nosso push button. Toda vez que ele for pressionado, ou seja, bit reset, a gente vai dar um stop na base de interrupções do timer 3. Ou seja, se a gente pressionar esse botão, acabou. A partir daqui as interrupções não vão existir mais para o nosso timer 3. Só para a gente poder simular aí como que a gente poderia dinamicamente na aplicação desligar uma interrupção. Então, o que a gente vai mostrar aqui basicamente? Se a gente configurou a nossa interrupção lá na ferramenta gráfica com uma divisão de 36.000, ou seja, nós vamos estar aí dividindo a nossa base de clock por 36.000 para gerar aí o nosso clock interno do nosso timer 3. E nós colocamos aqui o ARR com o valor 0, ou seja, praticamente quando a gente ligar a aplicação e inicializar esse timer, inicializar a rotina de interrupção que a gente está observando aqui,
esse cara praticamente ele já vai, ao inicializar a nossa interrupção, ele já vai praticamente estourar, gerar a interrupção, porque nós configuramos ali o nosso registrador ARR com o valor 0, período 0. Então, estourando a interrupção, nós temos aqui, bom, aqui a inicialização, né? Isso daqui foi gerado automaticamente pela nossa ferramenta gráfica. Perceba que o período, nosso ARR foi configurado com valor 0. Então, o que vai acontecer aqui de cara? Vai ser chamada uma função de callback para tratamento do estouro no período do nosso timer. E aqui, especificamente, eu estou verificando a instância do timer 3. Então, olha que legal, como a gente explicou na videoaula anterior, né, nas videoaulas anteriores. O que existe aqui? Existe uma callback prontinha na API Hall dos timers para tratamento quando há um estouro de período de um timer. Lembra no exemplo anterior, na videoaula anterior, que a gente tinha uma callback para tratamento quando acontecia, por exemplo, ali uma interrupção relacionada lá ao nosso evento lá no IC1, no Input Capture 1, né? Quando havia o estouro lá do que a gente configurou como interrupção necessária para aquela aplicação. Existe uma função da própria API de callback para tratamento quando há um estouro na base de períodos do timer. Muito bem. E se esse estouro foi um estouro motivado no timer 3, a gente faz um if aqui para tratar tudo que é relacionado ao estouro no período base, né, o period elapsed, no timer 3. Então, aqui a gente separa dentro da nossa callback os timers, que poderia ser um estouro na base de tempo de um outro timer que não o timer 3, por exemplo. Mas aqui nós estamos tratando especificamente, então, do timer 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha que interessante. Esse estouro foi imediato, porque a gente configurou lá na nossa ferramenta gráfica para que o ARR, né, o auto reload, começasse aqui, o período começasse com valor 0. Então, ele estoura rapidamente. Ok. Nós vamos configurar agora usando aí uma macro da própria API nossa de timers, da Hall, que ela já vai setar o valor do nosso auto reload, do nosso ARR. E nós vamos jogar aqui para esse ARR o valor de 30 mil. Para que a gente está configurando isso daqui? A nossa base de tempo ela é dada ali em 500 microsegundos. Por que 500 microsegundos? Se a gente relembrar aqui, nós configuramos o nosso prescaler com 35.599. 36 mil, né? A divisão vai dividir por 36 mil a frequência base do nosso timer. A frequência base do nosso timer é 72 MHz. 72 MHz dividido por 36 mil, a gente vai estar trabalhando então aí com uma frequência que vai resultar aí para a gente num período de 500 microsegundos, ou seja, uma frequência de 2 kHz. Então é isso aí, 72 milhões, que é o nosso clock, dividido por 36 mil, vai resultar para a gente aí num valor, numa frequência de 2.000, numa frequência de 2 kHz, que dá um período, então, de 500 microsegundos. Então, se a gente voltar para o nosso programa, para o nosso main, a gente vai observar que 500 microsegundos é o nosso período interno do timer 3, ou seja, as contagens são feitas internamente a cada 500 microsegundos. Então, se a gente configurar o ARR com o valor de 30 mil contagens de 500 microsegundos nos dá um resultado de 15 segundos. Fazendo essa configuração, a gente vai dizer que agora, na próxima vez que acontecer aí a chamada da callback para o timer 3, a callback de period elapsed, ela vai ser feita, vai acontecer essa callback novamente daqui a 15 segundos. Dessa forma, a gente está configurando aqui a nossa chamada para a cada 15 segundos.
E é desse jeito que a gente faz as configurações aí, se a gente quisesse fazer em Bare Metal, né? Por exemplo, uma aplicação aí de um data logger com um tempo programável dinamicamente de leitura dos, por exemplo, sensores acoplados nesse data logger. Eu poderia aqui dentro fazer uma estrutura com if else para dizer que se o operador ele alterar ali a frequência base de aquisição do data logger, a gente fazer a chamada da função da macro auto reload e passar para ela um valor diferente de 30 mil. Sei lá, passar 60 mil, 15 mil, 10 mil, de acordo com a taxa de amostragem que o operador do equipamento desejar. Então, na próxima vez que for chamar essa interrupção, que essa interrupção acontecer, ela vai acontecer num período diferente, num espaço de tempo diferente. E é dessa forma que a gente pode programar aí, por exemplo, data loggers. É dessa forma que eu desenvolvi, por exemplo, uma estação telemétrica com transmissão por satélite para poder fazer aí a leitura de sensores para a Agência Nacional de Água, né? Fazia aí a leitura, no caso, de um sensor de nível para barragens, né? Para represas, e também de um pluviômetro. Eu fazia a cada, por exemplo, 15 minutos a leitura desses sensores, seguindo os padrões, a regulamentação da ANA. Da mesma forma, eu tinha nessa mesma aplicação que fazer uma transmissão a cada 1 hora para o satélite, utilizando aí um módulo Iridium. Então eu criei uma outra interrupção num outro timer, por exemplo, com uma prioridade menor do que esse timer que faz as leituras dos nossos sensores. E eu criei nesse outro timer, né, também aí com uma função de callback period elipsed, eu criei para esse outro timer aí um auto reload diferente, né? Um auto reload 4 vezes maior do que o auto reload do timer para fazer a leitura dos sensores. E dessa forma a gente fez, entre aspas, um sistema operacional em tempo real. Lógico, utilizando de outros timers, utilizando de mais recursos. Nós vamos mostrar no capítulo posterior aí como utilizar o RTOS, que vai para a gente simplificar a nossa vida. Porque o RTOS ele usa como base de tempo o SysTick. E o SysTick ele já está lá entre aspas de graça. Porque para o SysTick ele já está sendo utilizado para as nossas rotinas de delay. E ele não necessariamente, né, o SysTick ele não utiliza ali de recursos de I/O do microcontrolador como a gente tem nos nossos timers. Então a gente pode deixar ali os 4 timers disponíveis físicos, o T1, T2, T3 e T4, desse microcontrolador, dessa família, disponível para outras funcionalidades. Então isso que é o interessante, por exemplo, de se utilizar RTOS. Mas vamos focar agora aqui na nossa aplicação aqui, utilizando aí o estouro por time. Então, feito esse estouro aqui, agora que vai ser a partir de agora de 15 em 15 segundos, será feito então esse chaveamento, essa sequência de chaveamento do LED 2, que passa por acionar o LED por 300 milissegundos, desligar o LED por 300 milissegundos, acionar o LED por 500 milissegundos, desligar o LED 2 por 500 milissegundos, acionar por 1 segundo e desligar por 1 segundo. Então a gente vai observar na nossa aplicação que de 15 em 15 segundos vai ser feito esse acionamento do LED 2. E a gente confirma que esse acionamento ele vai interromper o funcionamento do LED 1. O LED 1 ele vai parar naquele estado que ele estava apresentando naquele instante e depois ele retorna. A gente pode simular isso daí, por exemplo, com o analisador lógico para ver o funcionamento aí do nosso, entre aspas, sisteminha operacional de tempo real. Então, dessa forma que a gente programa aí para se criar aí, entre aspas, os nossos RTOS de uma forma aí não utilizando aí uma middleware como o FreeRTOS que a gente vai mostrar posteriormente. Então dá para se fazer N aplicações. Eu fiz baseado nesse tipo de conceito que vocês estão vendo, um sismógrafo, uma estação telemétrica, entre outros equipamentos aí. Tá? Então vamos aí agora, né, visualizar a simulação da nossa aplicação na placa. Ok, então antes da gente dar um terminate aqui, né, para a aplicação começar a rodar efetivamente lá na placa, não vamos utilizar aqui nesse exemplo a ferramenta de depuração. Importante, nós temos que conectar aqui então os jumpers J7 e J10 para a posição LEDs, para a gente poder visualizar os nossos LEDs aqui acendendo e apagando. E o jumper J14 na posição switches, para a gente poder depois simular aqui com a nossa chave tátil.
Eu conectei no analisador lógico também, aqui os nossos pinos, aqui o nosso pino PB0 e o nosso pino PB3, para a gente poder visualizar o sinal dos LEDs, né? E verificar aí esse tempo, se está realmente 15 segundos, como é que está funcionando a nossa aplicação. Então vamos lá, vamos dar aqui um terminate. De cara a gente já vai observar o seguinte, veja, o LED 2 acendeu e fez aquela cadência de piscadas. E agora vai para o LED 1. Por que isso? Lembra que a gente configurou para que o timer estourasse imediatamente, então ele imediatamente acionou o LED 2. Agora vai para o LED 1 porque está dentro do nosso loop while, é a aplicação. Vai dar os 15 segundos, observe, já volta aqui para o LED 2. Então de 15 em 15 segundos agora na nossa aplicação a gente vai observar o LED 1 piscando, né? E depois dos 15 segundos a gente tem aqui a entrada da interrupção e aquele acionamento do LED D2. Ok. Vamos então para o analisador lógico, para a gente poder visualizar isso daí, configurado aí para 60 segundos. Vou dar um Start, vou fazer aqui algumas gravações. Beleza, acionou o LED D2. Vamos continuar gravando aí para a gente visualizar depois quando o LED D2 acionar novamente ali, indicando que houve um estouro aí do nosso registrador ARR. Ok, acionou o LED 2. E a execução lá da nossa callback function. Vou esperar mais uma vez para a gente observar legal lá no nosso analisador lógico. Ok. Bom, vou finalizar aqui porque já temos dados suficientes para análise. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui para a gente observar? Veja que interessante. LED 1 e LED 2. O LED 1, 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. 1 segundo aceso, 1 segundo apagado, 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. O LED 2, de 15 em 15 segundos, a gente tem a chamada da execução dele. Tá? Lógico, aqui a gente está vendo agora 12,4 segundos. Por quê? Porque a gente tem que considerar do início do chaveamento dos LEDs. Então, por exemplo, aqui eu tive esse início aqui durante aproximadamente 300 milissegundos, o LED aceso, 300 milissegundos apagado, meio segundo aceso, meio segundo apagado, 1 segundo aceso e aqui ó, a gente tem também 1 segundo apagado. Feito isso, já volta a chavear lá o nosso LED 1 da nossa aplicação, lá no nosso while. Aí fica chaveando, aceso, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado. Deu os nossos 15 segundos, que foi exatamente nesse momento aqui. Acende o LED 2, apaga, acende, apaga por 1 segundo. Acende o LED 1 e a gente pode observar aí o funcionamento da nossa aplicação. E é isso daí. Então vamos agora fazer o seguinte, vamos ligar mais uma vez o analisador lógico. Vou observar aqui daqui a pouco que o LED 2 vai acender, né, depois dos 15 segundos. Legal. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou agora pressionar aqui a nossa chave tátil para a gente observar se realmente vai passar mais de 15 segundos e não vai mais acionar aí a interrupção aí que aciona o nosso LED 2, nossa interrupção do timer 3. Vou aguardar mais um pouquinho para a gente ter a garantia que teve mais de 15 segundos ali acionando o LED D1. Agora acredito que efetivamente nós já tivemos aí mais de 15 segundos e vocês podem observar aqui o LED D2 ele não acende mais, porque nós utilizamos lá aquela condição if para desligar a nossa interrupção. Então vou finalizar aqui, já é mais do que suficiente, a gente já pode observá-lo. LED 2 acionando, apagando, e após isso nós pressionamos a nossa chave S1 durante esse chaveamento aqui do LED 1 e a gente pode ver que o LED 1 vai chaveando, chaveando, chaveando e não temos mais a chamada da interrupção, né? A nossa callback para acionamento do LED 2. E é isso aí, finalizamos aqui a nossa videoaula, até a próxima videoaula. Obrigado, atenção de todos.